Olá, boa tarde. Sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, e a partir de hoje, aqui pela Vivax TV, estarei estreando o programa Saúde em Foco. Um programa de entrevistas, falar sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física, saúde estética. Um programa onde entrevistarei médicos, profissionais da área da saúde, de todas as especialidades, ou pelo menos da maioria que eu consegui trazer aqui para vocês, porque falar de saúde é falar da vida, é falar de vida, é falar do ser humano. Então, e hoje, para me ajudar nesse primeiro programa, na estreia do programa, a minha amiga Tatiana Bonilha, biomédica, especialista em estética. Tudo bem, Tati? Tudo bom, Me permite Audrey? chamar de Tati? Claro, lógico, a gente tá em casa. Então tá bom. Se apresente, para depois a gente começar um bate-papo super gostoso de falar de saúde. Ótimo, gente. Então, meu nome é Tatiane Bonilha. Eu atuo na área, da biomedicina estética já faz muitos anos, Então, já vi todo tipo de paciente, Já tratei vários tipos, de disfunções. E a gente sempre quer, ajudar a pessoa a estabelecer o bem-estar, ficar bem consigo mesma. É o que a gente mais procura hoje em dia, Exatamente. Tati, antes de começar a falar sobre os pacientes, conta pra gente o que te fez escolher a área da saúde, porque eu acho uma área divina. Então, por mim, todo mundo ia pro ar. Mas aí não teríamos advogados, engenheiros, produtores, câmeras, não teríamos, Mas assim, o que te encanta, o que te fez procurar a área da saúde? Ai, gente, é muito legal, O convívio mesmo com as pessoas. Eu não me vejo atuando, como você disse, nada contra o pessoal do computadorzinho, do escritório, mas eu não me vejo trabalhando sem ser lidando com pessoas. Lidar com pessoas é maravilhoso, Cada paciente é uma história diferente, Sim. É uma vivência diferente, a gente aprende com essas pessoas, a gente tem o potencial de ensinar um pouquinho, do que a gente sabe para a vida das pessoas e transformar as vidas delas também. Eu acho incrível essa troca que a gente tem. Sim. E tem algo assim pessoal seu que te levou? Depois eu conto um pouco da minha história, você vai entender. Tem algo pessoal seu que te levou? Ou não, assim, na época eu vou escolher a saúde, mas não tinha nada assim com você, que aconteceu com você para te levar? Posso contar uma historinha assim, Eu sempre gostei da estética, porque, gente, há muito tempo atrás tinha o Orkut. Muitas pessoas não conhecem o Orkut. Não é tão antigo assim. Mas vamos lá. Mas, gente, a gente conversava com muitas pessoas, Tinha os grupos lá, enfim. E, gente, eu falava com uma moça que ela era maravilhosa, assim. E ela tinha 5 filhos. E eu falava, gente, como essa mulher consegue ser tão perfeita? Me apresenta, por favor. Eu falei, gente, ela era médica e ela era maravilhosa e tinha aquela vida de loucura. E mesmo assim, ela conseguia se manter bem. Eu falei, gente, essa mulher é um exemplo para mim, Então, quem sabe um dia, quando eu crescer... É esse exemplo, exatamente isso. Sempre tem. É isso que eu acho que faz com que o telespectador, quem nos assiste, que tem uma referência. Que se identifique. Eu costumo falar assim, que o profissional da saúde, ele não consegue tocar a alma do paciente se ele simplesmente fizer a faculdade. Ir lá e decorar livros. Você não toca a alma. E para você curar... Não que nós tenhamos a pretensão de achar que vamos curar todos que passam por nós, porque você precisa querer ser curado primeiro. Sim. Mas assim, para você pelo menos tentar, é preciso que você toque a alma dele. Tá? E você só consegue tocar quando você sai da sua alma para a alma dele. Tem aquele rapport que a gente fala, na sessão. Senão não vai, é só a decoreba ali, isso não acontece. Então esse, o seu relato, o seu depoimento é exatamente isso. Olha a superação, olha o exemplo. Então é ali, tipo, você lá atrás, antes de escolher, ou na época de escolher, você já foi ali e fala assim, olha, é aquilo, é aquele exemplo, é lá que eu quero chegar, é a minha meta, é o meu objetivo. Foi assim também... não tão direta como você, mas foi assim. Desde pequenininha, vou contar aqui, já que é o nosso primeiro Saúde em Foco, mas quem acompanha a rede Vivax de televisão, tem o prazer aí já de me ouvir várias vezes falando como eu cheguei até aqui. Desde pequenininha eu usava camisas, usava branco, assim, pegava, sei lá eu de quem que era, mas eram imensas, e na minha cabeça era o jaleco da doutora. Do médico. Então, assim, aquilo pra mim era o jaleco do médico. E eu ainda contei hoje que eu ia
a terapeuta, né? A Priscila Grazius, que vai estar conosco também um dia, em breve. E nós fizemos uma palestra na Rede SUS e de Saúde, e eu falava exatamente sobre isso, que eu falava assim, eu era pequenininha, e eu falava para minha mãe me conta, né, que eu já falava assim, quando eu via alguém, eu falava assim, olha, eu quero ser isso, eu quero ver quem é que voltar à vida, eu quero, né, reviver, ressuscitar, mas eu não falava ressuscitar, mas, né, então ali eu já tinha algo meu ali que levava para esse caminho, né? Era o caminho, era da saúde. A vida me levou, prestei vestibular para medicina, passei, fiz o primeiro e segundo semestre, por contas financeiras tive sair, me levou para a psicologia. Hoje eu costumo falar assim, aonde eu quero chegar e aonde, se eu tivesse iniciado exatamente pela medicina, eu não chegaria. Eu seria uma médica frustrada, porque eu não vejo o médico hoje, só o médico tratando da alma, tratando da mente, tratando do emocional como eu gosto de tratar. Então, que é a fonte de muitas doenças, né, que a gente encontra. 90 e pouco. Só estresse e ansiedade, 90% da população. E que o médico só puramente ali não trata. Com medicação não trata. E então eu falei assim, eu seria uma médica procurando uma especialização na mente, na psicologia, pós em psicologia, né, para tentar chegar. Então eu acho que a vida, o universo, Deus dê a ele o nome que quiser, eu acho que faz tudo perfeito como sempre, e me levou primeiro para psicologia. E você já se encontrou, né? Aí pronto, é maravilhoso quando isso acontece. Exatamente. E depois, né, pós a faculdade de psicologia, aí eu fui estudar suicidologia também, porque aí é um nicho que eu amo, tirar as pessoas assim daquele... Imagina você... Do fim do túnel, né? Do fim, da nada, sabe? Ali a escuridão acabou e assim, aí eu me apaixonei. Mas tem a ver com a minha história, porque já vi meu pai, sabe? Não chegou a se suicidar, mas se deu, né? Deu várias vezes, várias tentativas. E ali pra mim eu falei assim, quem passar por mim, pelo menos não vai acontecer isso, vou tentar. A gente tem uma missão na vida, Exatamente. Né? E essa missão você encontrou. Exatamente. E até porque também, viu, doutora Tati, a sua missão não ia dar certo comigo, porque essa médica de 5 filhos, perfeita, linda, eu não ia conseguir chegar nisso tudo. Então, assim, por isso que eu não fui pela biomedicina. Vai pela mente, vai pra mente. A gente não sabe os bastidores, né? Eu não duvido um pouco que 5 filhos seja tranquilo. Mas eu vou te falar assim, que já só por ela ser médica, que é uma renúncia. Pra você ser médico, primeiro você renuncia à sua vida 8 anos, para depois você resolver viver. Porque enquanto você tá... É impossível, humanamente impossível, sabe? Você pode engravidar e ter filho, mas assim, você deixa com alguém. Porque você estuda em período integral. Não tem como você fazer as duas coisas. Por isso que, assim, a gente tem que realmente tirar o chapéu para eles, porque para eles e para a rede de apoio deles. Porque eles não seriam nada se eles não tivessem essa rede de apoio. As outras você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar. Você realmente estuda só, e não tem como. É o dia inteiro estudando. Então, a gente realmente tem que tirar aí o chapéu para eles, né? Mas agora vamos lá, vamos falar um pouco da sua especialidade, que é especialista em estética. Sim, gente. Conta para mim, quando o paciente chega no seu consultório, exatamente, lógico que chega por mais de uma razão, mas o que ele procura? Bom, o meu foco atualmente é a gordurinha localizada, né? Então, gente, todo mundo, né, tem uma situaçãozinha que incomoda, né? E tem o fator... eu não entendi, tem uma linha? Uma situação que incomoda, assim. Sabe? Entendi uma linha, eu já ia achar várias em mim também, para ver onde eu já ia resolver isso. Também, tem um botoxinho, um preenchimento. Nossa, gente, uma harmonização que não seja igual esse último ator, que não precisa falar o nome, gente. Não dá para fazer forma de pessoas, né? Só Deus fez. Agora, a gente... Isso também, o que causa isso? Precisamos falar sobre isso. Porque eu vejo muitos... Eu atendo bastante pós-operatório, né? E eu pego um pós de um determinado médico e é uma forminha, por exemplo, o narizinho. É todos iguaizinhos, assim, sabe? Então, parece que as pessoas são parentes. Mas não, elas passaram com o mesmo médico. Então, assim, descaracteriza muito, né, o perfil da pessoa. Porque o médico já tem
a mão para fazer aquele tipo de nariz, por exemplo. Ou na época do silicone, né, há uns anos atrás, que todo mundo tinha aquele silicone com formato bem específico, bem redondão, né? E essas coisas vão sendo um padrão, né? De tempos em tempos acontece um padrão, né, na nossa sociedade. E o pessoal acaba virando a xerox um do outro, né? Agora, qual é a moda, doutora? A harmonização facial, né? E todo mundo Tomara igualzinho. Que não seja by fulano, pra gente não precisa falar o nome, não sei se, né, se a gente pode falar, mas não, gente, porque assim, ali, pra mim, ficou nítido duas situações. Não sei se o pessoal de casa e se a doutora concorda comigo, mas ali pra mim ficou muito claro duas situações. Uma, o profissional. Porque eu acho que o profissional, nesse caso, ele tem obrigação de falar para o seu paciente o que está ficando legal, o que não está. Não é assim, gente, olha, por favor, me deixa aqui com a boca da Angelina Jolie. Sim, né? e Não o vai rolar, paciente não é gente. um especialista. Por exemplo, você tem a sua especialidade. Se o paciente chega no seu consultório e fala, eu tenho que fazer isso, Você tem sem o seu obrigação, respaldo, né? Você que é especialista nisso, né? E não é um paciente que tem que, eu quero boca de fulano. Não, você tem que se adequar ao que vai ficar melhor na estrutura corporal daquela pessoa, né? Não é sempre o que tá na revista, Sim. o que tá nas influencers, não é geralmente o que fica bem em mim, por exemplo. Se eu fosse fazer o meu rosto é oval, né? Se eu fosse fazer aquele maxilar quadradão, não ia ficar bom, né? E geralmente, o que aconteceu no caso do Estênio Garcia, né? Os homens têm uma característica masculina, né? O que aconteceu com ele foi que eles colocaram... Mas ali não foi um excesso só para acabar com as linhas? Eles colocaram um excesso de preenchimento que deixou o rosto dele feminino. Porque é mulher que tem um rosto mais redondinho, homem tem um rosto mais quadrado. Então ali, além da idade, né, ser avançada, podia ter usado bem menos produtos, né, na região, ele descaracterizou a feição masculina da pessoa. Isso é muito ruim. O que acontece com muitos atores, assim, que a gente e eu olha... acho que além dessa questão do masculino, feminino, assim, descaracterizou totalmente... Todo mundo vira... E assim, a figura dele, porque não era mais o Estênio. Não dava pra falar que ele era a mesma pessoa. Vamos tirar uma linha, vamos tirar um bigodinho aqui, né? Mas não... Imagina, você chega em casa, seu marido não te conhece mais. Meu Deus, isso não é bom. Né? Não Assim, é você legal. fala assim, gente, como que pode transformar nessa proporção, Mas aí né? eu acho bacana a gente falar exatamente isso. A responsabilidade do profissional médico e a expectativa do paciente alinhada, né? E nós estávamos exatamente, né, antes Falando de sobre iniciar, isso. falando sobre isso. Tipo, eu quero ficar com esse corpo. E a doutora também trabalha, é nutricionista, então também trabalha, né? E aí eu perguntei para a doutora isso. Mas, doutora, tem muita gente, porque assim, para mim, Áudio, como psicóloga, né? Chega para mim, assim, a pessoa emocionalmente frustrada, depressiva, porque de repente, dependendo do meu nicho, então não chega muito adolescente para mim, já chega mais pessoas aí dos 20 e poucos para cima, não chega muito adolescente por causa do nicho que eu escolhi. Mas, enfim, mas a pessoa chega assim, reclamando porque já não tem mais aquele corpo, vamos falar assim, da mulher, já engravidou, né? Ou não, tudo bem, mas passou por um trauma, porque a gente sabe que traumas da infância, traumas emocionais trazem aí uma compulsão alimentar, alguma coisa do tipo. Ou então a pessoa já nasceu com aquele biotipo e depois, foi crescendo e falou, não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu tenho dinheiro, agora eu pago e vai lá e se cuida. Mas aí chega traumatizado, não gostando do que ela está vendo e ela quer melhorar. Aí eu perguntei para a doutora, e quando a pessoa atinge, então tá bom, então para a Audrey ficar com o corpo que ela queria, segundo o meu diretor, ele quer que eu emagreça mais 5 quilos. Aí eu tenho que ficar com 56 quilos, vamos supor, né? Aí a Audrey chega nos 56 quilos e fala, doutora Tati, não era isso que eu queria, não. Tem aí, dá um jeito aqui, mas eu quero mais, porque quando eu tinha lá 17, 18 anos, não era isso daqui. O que a doutora fala? Bom, gente, isso é combinado na primeira sessão, né? O que a gente faz de conduta, né, com o paciente? A gente faz uma ficha de anamnese. E nessa sessão, eu vou fazer a avaliação mesmo do corpinho, do biotipo da pessoa. Tem cálculos que a gente faz. Por exemplo, você tem um biotipo. Se uma pessoa de um biotipo diferente do seu quer chegar no seu, isso não vai ser possível. E eu tenho que alinhar essa expectativa do paciente na primeira sessão.
né? Tem contas que a gente faz, né? Como Nutri, a gente faz cálculos sabe, essa situação? Famoso IMC, que todo mundo fala. IMC já é um pouco ultrapassado. Ai, pronto, tá vendo? Fica na sua área, aí a gente faz outros cálculos que vão avaliar, né? Se é possível ou não. Normalmente a gente já bate o olho, né? Fala, não é possível, né? Pelo feeling mesmo, né? De tanto tempo da profissão. Mas a gente tem que alinhar muito, né? A expectativa do paciente, né? Por exemplo, tem mulheres, né? O biotipo ginoide, que a gente fala. Mulher que tem quadril largo, né? Tem a cinturinha fina, o quadril largo, e ela quer perder bumbum e coxa. Gente, isso não vai acontecer, porque a estrutura dela já é maior, embaixo. Né? Então, por mais que ela queira ficar toda fininha, ela não vai conseguir, porque ela é genético, né? É um fator genético. Isso não vai mudar. A primeira vez que eu vi isso foi logo em seguida eu fui pra terapia. Cheguei pro médico e falei, doutor, depois de ter minhas 2 filhas, doutor, eu quero ficar Baia, Adriana e Galisteu. Ele abre, volta pra terapia, depois vai pra terapia, depois você volta aqui. Não vou, consciente, o médico consciente. Sim. Ele não me extorquiu, ficou pegando meu dinheiro, sabendo que eu não ia chegar. As pessoas às vezes querem se aproveitar dessa vulnerabilidade, né, do paciente, ganhar aí vários dinheiros em cima de uma situação emocional, né? Mas é interessante uma questão que a doutora falou do IMC, porque assim, eu costumo falar que hoje o Google, a internet, ele ajuda demais. Eu acho a internet, assim, um meio fantástico. Porém, todo mundo vai lá e Google. E você hoje, assim, acordou com o pé direito, Google, ansiedade. Vai morrer. Acordou com o pé esquerdo, depressão. Gente, sim, assim, porque o Google, eu acho que de tanto que você coloca só a mesma palavra lá, então qualquer coisa que você tem, ou é AVC, é ansiedade, tag, não é? Então, assim, depressão. Então, as pessoas precisam também desse cuidado. E quando se fala assim, quando você coloca lá na internet, no Google, vou falar para mim, porque não é a minha especialidade, qual o peso ideal para mim? Aí eu coloco lá, faz a continha na calculadora. Altura vezes... peso ao quadrado. Vendo isso aí? Não, gente, outro dia eu me frustrei. Vou te dar um exemplo. 52. Vou te dar um exemplo, Audrey. Um fisiculturista. Adorei. Fala de novo meu nome. Audrey. Ai, gente, adorei. Primeiro programa chamando de Audrey. Por exemplo, um fisiculturista. Olha o tanto de músculo que essa pessoa tem. Se ela for fazer um cálculo do IMC, vai dar ali obesidade nível 3. E não é o caso, porque ele tem muito músculo. Né? Então, se eu faço essa conta no Google, eu vou sair chorando, mas não. A gente tem que avaliar por outros cálculos, né? Fazer uma bioimpedância, fazer um calorímetro, outros exames, né? Que proporcionam esse resultado específico, né? Sim. Agora, a gente vai lá no Google, digita lá, peso, altura ao quadrado, e faz a continha e sai chorando, não é legal. Você tem que passar com um especialista que entenda realmente o que está fazendo, né? Sim, mas é porque assim, eu falei disso porque realmente quando você... Porque, pelo menos assim, eu vou falar gente, tá? Como que eu Google... Eu faço uma pergunta de acordo mais ou menos com o que eu quero, onde eu quero chegar. E de acordo com o que ele vai me dando ali os resultados, eu vou afinando, afunilando assim as perguntas. E assim, várias vezes eu falei assim, qual o peso ideal de uma pessoa de 1,70 m, né? Assim, aí depois me ensinaram também a colocar na minha pergunta, só que também eu chego uma hora que a minha pergunta é um texto. Aí eu vou falar, Audrey, volta e procura um especialista, porque, né? Aí eu vou aumentando, assim, aí eu coloco assim, uma pessoa de 1,70 m, com tantos quilos, 50 anos, mãe de 2, aí eu vou colocando, assim. Mas, assim, para ver se chegava. E não chega. Não. O Google não é tão especialista assim, né? E não chega, talvez, no que eu gostaria que ele chegasse. Também. Não é que ele não chega, né? Sua expectativa. Mas assim, e aí é legal a gente falar isso, porque... Não necessário, a necessidade do profissional. Tá vendo? Essa daí, gente, tá ultrapassada. Então, para de colocar na internet, porque essa continha, então, não faz mais. Gente, esqueçam o IMC. Depois a gente deixa a continha correta aqui, né? Mas é uma realidade, né? Assim. E aí, uma outra questão, levando isso na brincadeira, mas já trazendo também para a realidade, a parte emocional da pessoa. Nossa, demais, né? Todo mundo que tem um problema, né, estético, geralmente está prejudicadinho, assim, emocionalmente, né? Porque a pessoa não consegue dar conta, né, de tudo da vida dela, né? Aí ela acaba se abandonando. Você deve pegar muito mais isso do... Eu pego muito também, mas você deve lidar com isso mais de frente, né?
Então a pessoa vai se largando, vai deixando de se cuidar, vai deixando de se amar, e isso afeta muito, né, na estética. Como você disse mesmo, a compulsão alimentar, né? Vários fatores que só atrapalham mesmo, né? Na saúde, né? E no bem-estar do paciente. E é interessante também, né? Seguindo essa linha de raciocínio, falar assim, não é que a pessoa se deixa, se larga no sentido assim de cuidado, né? Esteticamente falando. Porque engravidou, porque está num relacionamento abusivo. O inverso também acontece. A pessoa Porque assim, a gente fala assim, eu me deixei porque eu tenho um casamento, uma porcaria, tá? Então não tem por que eu me cuidar. Então aí eu larguei. Mas tem gente que se larga, né? Assim, deixa de se cuidar. E aí se coloca nessa situação, atrai um relacionamento, atrai uma situação de vida. Por quê? Porque assim, ela já não se... Por isso que tem os TDI, né? O transtorno dismórfico de identidade aí. Porque é isso, a pessoa não se enxerga do jeito que ela é. E aí ela começa a buscar, então se ela não procura uma ajuda profissional, emocional, né? Então, o que acontece? Ela começa, talvez, procurar um nutricionista, não vai chegar. Ela procura um esteticista, vai mudar o nariz, vai mudar a bochecha, vai, né? Não vai chegar. Porque uma coisa é assim, por exemplo, eu quero muito... Primeiro, assim, é uma coisa que não é nunca foi uma prioridade para mim, porque eu tinha minhas filhas, tinha uma outra prioridade. Hoje... Eu já, assim, quando eu olho, eu falo, gente, minha filha sempre falou pra mim, Bruna, um beijo, filha. Minha filha sempre falou pra mim que todo ser humano tem um lado mais caído que o outro, sim, né? Eu falei, Bruna, não precisava ser tão específico. Ultimamente eu ando vendo isso assim com uma clareza, filha, você não tem noção, né? E aí eu falo, pra mim isso, por exemplo, o tal da harmonização, não sei se tem outro nome também, né? Mas aí sim, tipo, pega ali o direito, arruma com o esquerdo, dá aquela ajeitadinha. Geralmente... Mas eu vou continuar mesmo, né, doutora? Mas só que mais organizadinha a coisa, né? Mas eu vejo que meu direito é meio, né? Aí se a gente chama a doutora Priscila, ela vai falar, se é o seu do lado direito, qual é o seu problema com o seu pai? Depois você explica, tá, doutora Priscila? Gente, qual mas é o problema por causa do lado direito? Antes de falar do pai, tem um lado que a gente dorme também, sabia? Então, tá vendo? Eu durmo do lado esquerdo. Viu? Aí, resolvido. Nem precisa da prima. Não é o problema. Então não é isso. Ela vai voltar no pai. Ela vai voltar no pai, porque ela vai falar pra ela que eu durmo do lado esquerdo. E ela vai voltar no pai. Nunca mais a Alder vai dormir pensando, é o lado direito ou esquerdo agora. Priscila, vem explicar aqui por que eu olho do lado direito. Mas é interessante assim, geralmente, o ladinho que a gente dorme fica assim, né? Diferente do outro, né? Tem aquele ator, o Anthony Hopkins. Ele tem uma linha de expressão bem grande no rosto, porque provavelmente ele dorme. Ou pessoa que dirige muito, toma sol, esse lado vai ficando envelhecido. Sim. São várias situações aí que acontecem que contribuem. No meu caso, e assim, vários outros, né? A gente... Interessante falar disso, porque eu trabalho de uma maneira, né? Uma técnica... E eu percebi vários pacientes já fica estudando os casos, né? Fazendo uma amostra. Vários pacientes que assim, que nem eu tenho literalmente o olho direito mais fechadinho. Peraí, que até o meu lado direito, ele é mais fechadinho, assim, mais para baixo do que o esquerdo, né? E aí, eu já tenho pacientes assim que após o tratamento emocional, ele resolveu a questão dele, vamos falar do meu caso, do lado direito, porque a gente sabe estudando, né, que o lado direito representa o lado masculino, não é pai. Eu falei pai no sentido, mas assim, o nosso lado masculino é o nosso lado direito, o nosso lado feminino é o nosso lado esquerdo. Aí vocês vão encontrar, de repente, em algumas outras explicações e tal, mas no cérebro é porque o cérebro cruza, gente, as informações. Então, por isso que a gente inverte, porque se você for olhar literalmente pelo corpo, pelo cérebro, é invertido, tá? Mas depois eu explico que não é o caso agora. É porque tem gente que vai falar, porque assim, eu já vi em rede social quando eu falei isso uma vez, gravando os podcasts, aí a pessoa veio e falou do cérebro, mas é porque o cérebro inverte, né, a maneira de mandar os sinais. Mas enfim, eu já vi pessoas que se trataram da parte emocional. E aí, literalmente, a pessoa tinha o ombro, por exemplo. Tem gente que tem o ombro, ela anda meio, né? E aí ela achava que era por conta de postura e tal. E não, gente, era aquela coisa assim, carregou um fardo ali do lado masculino muito grande durante muito tempo, foi se reestruturando, foi se reequilibrando emocionalmente, e a pessoa literalmente... é uma regra, doutora, você fazer tratamento psicológico e melhorar? Não, isso depende de vários fatores, mas eu quero dizer assim, existem casos que
tratando o emocional, também dá para ajeitar alguma postura. Ajuda no físico, né? Isso. No corpo físico mesmo, ou emocional. Isso. Com e certeza. Como é, assim, o caso, os relatos que você tem, doutora, a nível, por exemplo, vamos falar um pouco, assim, da realização dos seus pacientes, como eles chegam e como eles saem depois. Isso é incrível, né, gente? Eu falei que eu adoro pessoas, né? Então, essa é a melhor parte ainda, né? Você vê que o seu trabalho conquistou, ajudou, né, a criar a felicidade de uma pessoa se sentir mais confiante, mais realizada. Nossa, isso não tem preço para mim, né? Então, atendendo os pacientes, se eles ficam felizes, eu fico mais ainda, né? De ver que aquela pessoa melhorou, né, naquela queixa, né? Do físico mesmo. A queixa que a levou até a doutora. Isso mesmo. E vamos falar já também de uma outra coisa. Existe a questão de se trabalhar com essa rede de apoio no sentido de profissionais? Por exemplo, a doutora perceber que existe ali, além de tudo, ela está em buscar alguma coisa, mas aquela alguma coisa não é legal. Sim. E aí seria o quê? Buscar, indicar, enfim, encaminhar para um... Sim, um com certeza. especialista, um psiquiatra, um psicólogo, Com certeza. tem isso também? Tem sim. Tem situações, né, de doença mesmo, que não só tem um aspecto estético, né? Vou falar, por exemplo, do lipedema. O lipedema é uma inflamação da gordura localizada. Geralmente, aí vocês podem avaliar as perninhas de vocês. Vocês foram... As pernas? Se você tem muito inchaço, fica muito roxinho, bate, já fica bem roxo, bem fácil, muito dolorido no final do dia. Isso pode ser uma característica de uma doença inflamatória da gordura localizada. Olha só, a gordura já é um processo pé, inflamatório. Quando a gente pega a polpinha do pé. Fora quando a gente está congelado de frio. Tirando essa parte... Tem a situação da retenção também, que você falou, né? Que a gente põe o dedinho, aí fica a marquinha. Isso é retenção de líquido. Isso pode ter a ver com um problema circulatório também, né? A gente avalia esse paciente. A pessoa tem muito vasinho, muitas varizes. Isso já pode sugerir um problema circulatório, né? Ou se a pessoa não tem tanto problema agora, daqui a um pouquinho, talvez isso agrave, tá? A gente pode procurar aí um médico, né? Um cirurgião, um vascular, um médico mesmo especializado nessa situação. Mas voltando a falar do lipedema, essa inflamação da gordura localizada, ela fica muito disforme. Isso é um problema estético. Então, se um paciente chega ali para mim com um problema estético de uma gordura disforme na região da perna, eu vou tratar com estética? Eu vou, mas eu vou precisar do auxílio de um outro profissional. Que esse profissional é o médico, né? Ou o nutricionista, porque essa doença inflamatória, ela tem que fazer um cardápio, né? Uma dieta anti-inflamatória. Por mais que a gente vê no Google, é bom a gente dar, né? E com um profissional especializado, né? Por exemplo, aí a gente faz esse processo dessa dieta inflamatória. Beleza, fiz a dieta inflamatória. Ainda tá um aspecto de celulite muito forte, muito inchaço. Laranjinha que a gente fala. Mas é um grau mais acentuado, né? Aí a gente faz o tratamento estético. Melhorou. Mas tem situações que não melhora. Aí a gente tem que fazer o quê? Fazer uma cirurgia plástica. Então, assim, uma situação só de doença encaminha para vários ramos. Inclusive, pacientes com lipedema podem procurar muito a psicóloga, né? Porque tem uma questão emocional. Essa doença já é proveniente da infância. Então, você tem uma carga genética, né? Um biomédico genético. Uma carga genética que faz isso acontecer com o seu corpinho, né? Então, são vários profissionais linkados aí, mas a questão emocional, a pessoa não se sente confiante para usar um shorts, ou quando ela é adolescente. Adolescente já é uma época difícil da vida, né? Ela já fica angustiada, né? Não se sente, parecida com as coleguinhas. Então, isso também influencia muito o psicológico, a autoestima. Então, sempre que a gente vai tratar 90% das vezes uma situação estética, isso com certeza pode ser encaminhado para outros profissionais da saúde também. E antes disso, chegou ali no consultório, tem uma anamnese, tem uma solicitação de exames, por exemplo, para ver... A gente investiga não só, né, o histórico do paciente, mas a postura do paciente também, né? Dá uma avacalhadinha, dá uma fugidinha no tratamento. E a pessoa, aquela questão que a gente tinha conversado da expectativa. Tô fazendo tratamento, não tá dando resultado. Mas aí depois, final de semana, só Deus sabe, né? O que vai fazer? Adolescente, tem essa... Porque eu pergunto porque, assim, não é o meu nicho. Então, assim, eu consigo falar algo sobre o adolescente no sentido, assim...
geral, porque assim, quando a gente é um profissional, a gente consegue falar Sim. de tudo, mas não é uma expertise, eu não tenho muito... Não é uma expertise, não. Eu não tenho muito relato para contar, né? Clínica, né? Vivência que não clínica. passo muito, né? A minha questão é mais masculina e ligada mais à questão ali dos vícios mesmo, que leva a pessoa à adicção, que leva a pessoa às drogas, aos vícios mesmo, e até aí para chegar ao suicídio, né? Bom, né? Agora... Chega para você, para a doutora, essa questão do adolescente, porque o adolescente é o que a doutora falou. É interessante a gente frisar que a adolescência, gente, ela depois a produção vai me falando o tempo que eu tenho, né? Porque senão eu vou embora no nosso primeiro programa, né? Vão ser 2 primeiros programas. 2 primeiros, a gente divide, né, tem 1 e 2, né? Parte 1 e parte 2. Esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Não, vamos lá. A adolescência já é complicada, por quê? Porque, gente, os hormônios... Fisiologicamente falando, o corpo da pessoa está mudando. O menininho tá ali desenvolvendo pelo em tudo quanto é lugar e ele fala, meu Deus, o que é tudo isso? A voz, um dia ele levanta, bom dia, sim, coitado, não sabe. Aí isso pode ser motivo de bullying, de riso na escola, sim. né? A menininha tem até a questão menstrual crítica, se ela não tiver uma rede de apoio em até casa que a mesmo, ensina, né? É muito complicado. Tem gente que assim tem adulto que tem medo de sangue, que eu não conseguiria ver sangue nunca, eu não consigo ficar perto de sangue, tomar injeção, que desmaia. E quando vai fazer um processo terapêutico, a gente descobre que a questão do desmaio, de ver o sangue, no caso da mulher, essa adulta, é porque lá atrás, essa primeira experiência com a menstruação foi traumática. De repente, quantas menininhas que não menstruam na escola, e aí vira motivo de riso, de chacota, né? E aí aquilo vira um trauma e depois lá na frente essa pessoa não pode ver sangue. Eu conheci uma mãe que entrou numa depressão pós-parto violenta, porque a anestesia, a pessoa também parece que... parece não, é verdade, ela acaba atraindo isso para ela, né? A anestesia acabou um pouco antes do parto. E ela começou, a médica, no momento em que a médica foi só falar assim para ela aqui do outro lado aqui que fica aquela cortina separando na hora que a mãe tá ali tendo o bebê, né? A cortina não, é onde a gente coloca um avental, né? E aí a médica só falou, calma que ela já vai te dar, a anestesista já tá preparando um pouquinho mais, né? Só que ela viu a mão, tava tudo bem. Mas aí ela viu a mão da médica suja com sangue, óbvio, tá fazendo um parto, né? E, gente, ela começou a ter várias reações, o que deu problema no parto, graças a Deus, não com o bebê, mas ela depois ficou internada, teve depressão pós-parto, tudo porque, viu, Sam, quando a gente foi fazer a questão do tratamento psicológico, a gente percebeu lá atrás, voltando na infância aqui, e ela teve ainda precoce, com 8 anos, também já é né? Mas teve com 8 anos, e aí aquilo, ela foi motivo, porque as pessoas ali de onde ela não estava na escola, mas ela estava numa festinha, se eu não me engano, e começaram a falar que ela tinha se machucado. Corre, que a fulana não cabe aqui falar, não, mas imagina assim, corre que a Ana... Né? Não vou falar o nome correto para não a privacidade do paciente, mas assim, a Ana se machucou, a Ana tá sangrando. Então, e ela começou... Não soube lidar com essa emoção, não, né? Criança, lá, né? Na frente, olha isso que... desencadeou todo esse processo traumático, né? Exato. Então, a adolescência, ela é complicada. Eu costumo falar assim, o menininho, eu lembro, eu vim de uma família com 4, nós somos em 4 irmãos, 3 mulheres e um homem. Então, família simples, então a gente morava num apartamento de 2 dormitórios, onde um era para o pai e para a mãe e o outro era para 2 beliches, né? Ficava os 4, independente se era 3 mulheres e um homem, ficava os 4 juntos. Gente, começou a chegar uma época que meu irmão não destravava a porta do quarto. E aí, você imagina, a gente não entrava, ele, né? Aí, poxa, e assim, era complicado. E eu lembro que a minha mãe começou, tipo, xingar de tudo quanto é nome, que coisa feia, que coisa isso, que coisa aquilo, sabe? E depois, assim, o quanto que ele depois reclamava, né,
que ele tinha cenas da minha mãe falando, né, essas questões para ele, né? Então, graças a Deus, naquela época, já pegamos uma época onde se falava mais fácil em terapia, não tanto, mas já pegamos uma época onde se falava, e aí deu para conversar, não comigo, é lógico, não fui eu que cuidei, mas assim, já deu ali para, né, dar, e assim, graças a Deus, enfim, teve meus 3 sobrinhos e não teve problema nessa parte. Mas eu lembro o quanto a minha mãe falava. Então, assim, o quanto o menininho ali com 11, 12, 13, 14 anos, ele sofre de ouvir. Agora, você imagina, aí você passa tudo isso na adolescência porque é hormônio. Tá ali no seu fisiológico. Aí você ainda tem algo que não te agrada ainda por cima. Com certeza, né? E essas alterações hormonais, elas provocam muitas coisas, né? No corpo do adolescente, né? Como você tinha comentado. Agora, se a gente não trata essas questões, por exemplo, um exemplo clássico, né? Menino com problema de acne ou menina com problema de acne. Né? Gente, não trata. As famosas espinhas. Não trata na adolescência, fica com cicatriz pra toda a vida. Dói, machuca muito. Não é uma coisa que assim, a pessoa é chamada de porca, que ela não se cuida. Porque na nossa sociedade ainda tem ali aquele estereótipo, tem que ser aquele biotipo ali, né? Não adianta, né? Então, essa adolescente novinho, ele tem que tratar essa condição de acne. A acne, quase tudo é um processo inflamatório bem grande, né? E bem traumático para a pele. Então, as questões, no corpo, tem um probleminha no corpo, beleza, põe uma roupinha, esconde. Mas o rosto não tem como esconder, né? Então, essas acnes vão formando abscessos, né? Vão formando coisas, uma situação bem grande no rosto, formando cicatriz, formando mancha e até deformando o rosto da pessoa, né? A gente encontra muitos pacientes que têm um rosto mesmo deformado por cicatriz. É uma cicatriz traumática, né? Como se fosse um trauma mesmo. Sei lá, cortei, precisei fazer uma cirurgia, é um trauma. E a acne também é um trauma nessa proporção. E ela tem que ser tratada com medicamento, muitas vezes, com auxílio do médico, né? Ou endócrino, né? Ou um médico que já cuida, né? Um pediatra aí que já cuida, ou um dermatologista para indicar medicação, para melhorar essa situação. Porque chega na fase adulta, beleza, agora eu posso me cuidar. Aí os tratamentos são caríssimos. E já tem toda uma sequela. Um trauma mesmo, porque né? uma coisa tratada ali atrás é uma questão... Gera muito menos trauma do que você tratar isso lá na frente. É muito difícil uma adolescente passar por essa fase tranquilamente e falar assim, não, lá na frente eu vou cuidar, agora eu não tenho condições, então tudo bem. Imagina, eu vou nenhum adolescente pensa no futuro. Vou sofrer bullying, eu sei que eu não vou pegar todas que eu queria pegar, mas assim, relaxa, lá na frente eu trato isso. Muito difícil. A pessoa chega lá totalmente traumatizada. Exatamente. Eles põem ela para falar com a Pri, faz uma constelação e para tirar esses traumas, além dos tratamentos psicológicos, porque acontece. Agora, deixa, assim, uma coisa também interessante que me veio aqui na mente, assim, e a pessoa que tem, doutora, alguma questão, por exemplo, vamos falar da face, que a doutora falou da face, que é a primeira, né, o nosso rosto ali. A pessoa tem alguma cicatriz, porque assim, tem pessoas que passaram por uma cirurgia ali de nascença, às vezes passou e precisou de uma e ficou com uma cicatriz, com alguma coisa assim. Chegou já alguém assim ou ainda não muitos teve? Muitos pacientes, né? É um tratamento bem complexo, sabe? Que não é só... Tem cuidado emocional. O tratamento... Né? Não somente o emocional, que já vem abalado, né? De lá de trás. Tem essa questão emocional que tem que tratar para a pessoa se sentir melhor. E tem a questão estética, que a gente vai fazer um laser, vai fazer um microagulhamento, uma radiofrequência. Várias possibilidades aí. Às vezes... Quando aquela cicatriz está muito funda, a gente tem que preencher aquela região para desafundar aquela pele, né? Então, isso tem muitos tratamentos, mas às vezes isso também não dá conta. E você tem que entrar com medicação mesmo, né? Para suplementar, para o corpo produzir aquele colágeno e estimular aquilo que está faltando. E trabalhar o emocional, porque nem sempre todas essas técnicas também vão suprir, né? Exatamente, que determinada... sei lá, cicatriz, alguma coisa assim, talvez nem todas essas técnicas atuais de hoje possa, de repente, tirar definitivamente tudo, de repente, que a pessoa tem. Isso, ficar 100% como se fosse uma pele íntegra. Então, às vezes não também. Então, você precisa... a importância do profissional
de falar a verdade, não é porque você está pagando ali que você vai ter um milagre de neném, né? não é? E vai ter um milagre. Então, é a importância do profissional. Nossa, porque... com certeza, alinhar muito a expectativa. E o tato, né? O carinho, o cuidado desse profissional de abordar esse tipo. Mas muitas vezes eu noto que só do paciente dar esse primeiro passo já tem uma evolução muito grande, sabia? E aí ele tá dando um passo em direção àquilo que traumatizou ele, né? Então, isso já deixa a pessoa mais feliz com ela mesma, né? Então, a gente consegue ver muito isso no consultório, todos os dias. E aí também a gente parte para aquela questão assim, quando realmente a pessoa não fez tudo isso e não adiantou mesmo, aí literalmente tem... nítida falando, né? É um problema mais profundo, mais emocional. Então, assim, olha, aí eu acho que você conseguiria... Acho que já consegue ter uma noção antes de começar, você já tem essa noção. Com certeza, quando eu atendia com a Pri, né? Era comum que a gente falasse. Você sabe que... Olha, Pri, essa não é comigo, é com você. E você, por exemplo, assim, já consegue identificar ali que lá não adianta. Primeiro precisa tratar alguma coisa para depois vir tratar essa outra coisa, sabe? Assim, né? Porque senão ali vai ser fadado, tipo assim, vai gastar dinheiro. Não compensa. Eu não atendo. Exato. Eu não atendo. Porque sabe que vai ser frustrado, né? Exatamente. E às vezes, toda a energia que você gasta tentando tratar aquela pessoa não vai surtir efeito mesmo, né? Então, a gente já alinha muitas expectativas, né? Do paciente. Igual a gente estava conversando, né? Eu tinha uma paciente agora com uma obesidade no nível elevado, né? Então, para eu fazer o tratamento dela, eu faço. Mas eu alinhei com ela que ela provavelmente vai precisar de uma cirurgia no futuro. Por causa da flacidez, que ela vai perder muito peso. Então, assim, ela vem muito feliz para as sessões. Porque ela tá tendo o momento dela, né? De estar se cuidando, tudo. Mas aquela expectativa vem alinhada também, que é um processo, né? A gente não chega lá daqui a um mês, né? Mas a gente também não vai voltar em pouco tempo também, né? É um processo mesmo. É um tratamento, né? Igual um remedinho que você toma lá, uma amoxicilina. Toma 7, 14 dias. Então é isso, você tem que fazer o tratamento... fazer efeito, isso, né? Tem que ter um tempo de ação, né? Tem tratamentos que a gente faz, por exemplo, vamos falar de tratamentos da moda, outra forma. A gente faz essa aplicação no rosto, mas ele só começa a dar resultado daqui a 3 meses. Aí você faz, tá bom, eu fiz, nossa, joguei meu dinheiro fora. Hoje o mundo tá imediatista. Nossa, muito. Então você faz assim, fiz o tratamento, paguei caro e eu não tive nenhum resultado. Por quê? Porque, gente... lembrei de uma coisa que eu quero te perguntar. Eu já vou falar, porque senão eu vou esquecer. Por exemplo, o colágeno, ele não nasce do dia pra noite no nosso corpinho. E depois dos 25 anos, meu bem, é só ladeira abaixo. Então, assim, a gente bem que a doutora me explicou, que eu já me preparo agora, a gente para de produzir, né, o colágeno mesmo. Então, assim, quando a gente faz um tratamento que estimula essa produção, ele também não vai nascer do dia pra noite, porque aquele estoque, aquela fonte já acabou, né? Então, ele tem um tempo de ação, juntamente com a alimentação, que a gente precisa reforçar para estar estimulando aquilo. Gente, também tem a alimentação, tem os suplementos e beber água, né? Que também é muito importante, que o pessoal dá uma esquecidinha. A aguinha tá aqui. Mas é verdade. Então, assim, tudo tem um processo mesmo, né? As coisas não acontecem do dia pra noite, como eu falei. Se uma paciente chegar, vai engordar, sei lá, 50, 60 quilos, não foi de um mês pro outro, né? E para retroceder tudo isso também vai levar um tempo considerável, né? E a gente tem que sempre estar alinhando mesmo com o paciente. E essa questão da flacidez é legal, porque é o que muita gente passa, por exemplo, psicólogos, para fazer a bariátrica, você tem que passar por um psicólogo. Justamente. Porque você já tem que entender que talvez você fazendo uma bariátrica, você vai perder os quilos que você... Porque 20%, 30%, dependendo de qual técnica você vai utilizar, existe mais de uma para fazer a bariátrica, mas assim, dependendo aí, você vai 20%, 30%, 40% do seu peso atual. Você elimina. Então, assim, a pessoa precisa estar pronta para entender que ela não vai mais comer como ela comia, não vai mais beber, talvez quem gosta de beber muito aí não vai. Não aguenta, passa mal, desmaia. Exato. É um negócio vai cair cabelo, vai cair dente, vai cair pele, vai cair tudo, na verdade. E aí ela precisa entender disso e entrar na parte da flacidez. Existe dependendo da quantidade de quilos que essa pessoa eliminou, existe uma série depois de cirurgias para ela fazer, porque senão não vai adiantar ela só estar ali com aqueles quilos. Imagina uma pessoa que perdeu 60 quilos.
É muito, é uma outra pessoa quase, né? É muita coisa. Então, assim, ou ela está bem emocionalmente para falar, não, era isso que eu queria, então hoje eu não conseguia levantar, agora eu consigo. E muito determinada no processo não também, antes né? eu não conseguia caminhar, agora eu consigo. Então, ótimo. Mas assim, aí a pessoa passa para que lado? Não, nossa, mas agora ficou isso, agora ficou aquilo, agora eu quero por isso, agora eu quero por outra roupa. Então, por isso o tratamento psicológico para suprir. Fundamental. Mas aquilo que eu queria te perguntar, doutora, era sobre a tal da CRIO. Ela funciona? Ai, nossa, eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada. Pois marque a minha sessão. Gente, eu tava lendo. Eu tava lendo, assim, eu sou fissurada em saúde, então, né, saiu assim, eu vou lá fuçar. E é um milagre, né? Ai, gente, é sensacional. É verdade aqueles antes e depois, doutora? É verdade, Gente, é muito legal. Vamos explicar sobre criolipólise. Gente, criolipólise, ela foi... Não que eu precise, vamos deixar bem claro, não é o meu caso, mas como a doutora acabou de falar que depois dos 25 colar, então eu já tô começando já a me preparar para todas essas fases, tá, gente? Vamos entender isso. Bom, vou falar um pouquinho então da criolipólise. Gente, eu sou perdidamente apaixonada. E essa minha paixão começou lá no meu primeiro emprego. Há muito tempo atrás, eu trabalhava em uma franquia grande de estética. E logo que chegou o tratamento no Brasil, essa clínica trouxe esse equipamento. O equipamento era caríssimo, assim. Surreal, nenhuma clínica tinha, não era comum. Faz? Faço. Aí, enfim, chegou e eu não botava fé nenhuma no aparelho. Sabe quando você fala assim, meu Deus, não vai dar certo, como que mata a gordura? Isso é balela, isso é só pra vender. Aí, ok. Fui lá, a gente fazia o treinamento da área técnica, né, da clínica, e fiz o treinamento desacreditada totalmente. Fiz na primeira paciente, fechou um dia de agenda, fiz em várias pacientes. Parece que são duas sessões, não é? Que faz? Ou tem mais? A gente avalia de caso a caso. Mas aí, ok, a gente fez a paciente, eu atendi uma paciente bem senhorinha, né? Ela tinha quase uns 70 anos, assim. E ela era muito vaidosa, gente. Que delícia era atender aquela mulher. Que máximo. Ela era muito fofa. Aí eu fiz o tratamento nela. Aí ela um dia chegou pra mim, na sala de atendimento, abriu o roupão e falei assim, Tati, olha essa cintura. Aí eu falei, mentira. Aí eu falei, gente, realmente dá resultado. Porque ela já tem o metabolismo mais lento por conta da idade, né? Então, se nela deu certo, gente, é isso. É isso que a gente quer. Então, o processo é o seguinte, a crio foi descoberta por uma equipe médica, assim, que viu que as criancinhas que tiraram as amígdalas, chupavam um sorvetinho, depois, para recuperação, ficavam com as covinhas. Aí eles pensaram assim, nossa, mas será que o gelo tá queimando essa gordura da região? E é justamente isso que acontece, né? Quando a gente faz a criolipólise, a gente estimula, né, a região ali nessa temperatura reduzida. As células têm umas moléculas lá, o triacilglicerol. Vou falar um pouco técnico, mas vai ser rápido. Então, quando a gente congela essa gordura, ele faz a quebra dessa ligação do triacilglicerol. Aí metade vai lá para o sistema linfático, outra parte é metabolizada. Mas com o tempo, a gente observa a redução daquela camada de gordura. Porque a gente tem várias camadinhas. Um tempo mais ou menos quanto? Para as pessoas também não achar aquela... Porque eu vejo também muita gente prometendo e já sai ali... Depende. Olha, na prática... então é verdade. Na prática clínica, gente, é assim. Nos artigos científicos é uma coisa, né? Olha, eu trabalho com criolipólise já vai fazer uns 13 anos. Bastante tempo. E também tem a questão de ir... melhorando no sentido assim, atualizando a medicina, tal, técnicas, equipamentos, também tem isso, também né? tem isso. Então, gente, mas na prática clínica, o que eu pude observar, os resultados, eles falam que são a partir de 3 meses. Tem gente que tem essa flacidez de pele, que eu faço a sessão, por conta do resfriamento, ele contrai a pele, né? Então, aquela pele puxa aquela flacidez e fica mais retinha. Aí você termina a sessão, olha pra barriga da pessoa e fala assim, menina, já deu diferença. Aí, mas assim, não são todas as pessoas, tá? Infelizmente, são privilegiados. Tem gente que já vê diferença na hora. Tem gente que só vai dar diferença daqui a 3 meses, que o metabolismo é mais lento, né? Mas é verdade. O corpo não responde tão rapidinho. Realmente tem uma... Isso. Lógico, gente, pelo amor de Deus, vamos entender aqui, porque senão eu vou colocar a doutora em más lençóis quando eu falo assim, é verdade, tô brigando ela falar que é verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, porque assim, lógico que nós não vamos pegar, vamos dar o exemplo da bariátrica de novo para as pessoas entenderem. Nós não vamos pegar uma pessoa que emagreceu 60, eliminou 60 quilos, ela com certeza tem ali
uma reserva de pele, de gordura. Né, de gordura. E assim, é lógico que ela não vai fazer acrio. Não tem condições. Porque é necessário não reduzir, mas é necessário retirar. Isso, é outro processo. É outro processo. Então, assim, quando eu falo para ela se é verdade, é porque assim, agora é sério, a gente vai falar assim, eu já fui várias vezes em alguns, por exemplo, você vai ao dentista e ao lado tem isso, né? E aí a pessoa fala, não, mas em você funciona, porque essa região aqui, essa região. O que eu costumo falar pro paciente é que assim, se você chega pra mim em primeira consulta, eu não te conheço. Eu não sei como seu corpo vai responder. Agora, se você já é uma paciente minha, eu sei que o seu metabolismo tá ok, vai responder rápido ou não. Se a pessoa já tem, sei lá, ela toma um monte de remédio, bebe, né? São todos fatores que pioram aí o resultado do tratamento. Então, assim, se eu sei que você é assim, o resultado não vai aparecer logo, tá? Mas se você já tem uma vida mais regradinha, pratica atividade física, bebe água, come direitinho, já tem um resultado mais rápido. Mas voltando lá, na prática clínica, o que eu observei nesses 13 anos aí de atendimentos com criolipólise, tem os milagres da primeira sessão. Assim, quantos anos a senhora tem? 33. Gente, porque ela fala assim de 20 anos, gente, como se ela tivesse 50, a minha idade. Mas não, então, realmente já começou, tipo, se formou e já bora lá trabalhar, né? Opa, que tudo. É isso. Fantástico. Aí, então, na prática clínica, eu observei que, geralmente, em uma semaninha, você já começa a ver a diferença da acrio, tá? Normalmente, sim. Fantástico. 80% aí dos pacientes que eu faço atendimento tem um preparo antes, tem um preparinho depois, né? Mas a gente costuma tem também anotar... exames, a doutora pede, ou não, nesse caso, não é necessário pedir, tipo... exames laboratoriais para ser feito? Depende, tá? Se a pessoa, por exemplo, tem uma hérnia, aí não é indicação. Se a pessoa tem alergia ao frio, aí não é indicação. Tem algumas situações que não é indicação o tratamento da criolipólise e a gente faz outras coisas, tá? Ou tem outros casos, por exemplo, a pessoa tem aquela barriguinha mais caidinha, né? Que faz a dobrinha aqui embaixo. Mas barriga, no caso, não tem, mas esse bendito... Uns flanquinhos. Relatinho. Ajuda muito. Muito mesmo. É top. Muito, foi uma coisa assim. A Ariano gosta das coisas. É ou não? 8,80. Quando alguém no Ariano fala assim, 55, ela fala... Não, mata a gordura. É isso. O que eu posso falar sobre a criolipólise é isso. Gente, vamos também deixar aqui uma coisa clara, que assim, a doutora tá falando assim, congela as células, aí vai para uma parte... Não vai que a pessoa resolver começar... Porque antigamente, não sei se não é da sua época, da minha. Na minha época, gente, não tinha uma chapinha, não tinha um negócio, a gente pegava o ferro de passar, colocava o cabelo aqui e passava, literalmente, colocava um negócio em cima, um lençol, e a gente passava porque não tinha chapinha. A gente vê os vídeos na internet do pessoal colocando gelo. É isso que eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, não pega aquelas placas de gelo e começa achando que vai secar a gordura. Tem uma temperatura controlada. E se alguém conseguiu e deu certo, me avisa, liga aqui na produção. Aliás, vamos deixar bem claro que se você, profissional da saúde, enfim, que quer também trazer para nós, agregar aqui para gente a sua especialidade, quer a sua experiência, o seu relato de vida, como a doutora está fazendo, entre em contato com a produção, porque assim, esse é o intuito do Saúde em Foco. O foco é exatamente isso, é para levar conteúdo de alto valor para você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo através do programa, depois vai lá no YouTube, vai em todas as redes sociais da Rede Vivax, levar esse conteúdo, esse conhecimento, essas informações, por isso que a gente vai trazer aqui inúmeras especialidades, e vocês vão perceber como... Uma coisa que eu acho extremamente importante, eu falo muito isso para a Priscila também, e assim, o ser humano, né, a população, ela precisa entender que, gente, o profissional da saúde, ninguém é rival de ninguém. O psicólogo não é inimigo do psiquiatra, apesar de que os médicos têm uma rinchinha com os psicólogos, vamos falar que eles têm. Mas, assim, a gente não é inimigo do médico, o médico não é nosso inimigo, o terapeuta não é inimigo do psicólogo, do pedagogo, do psicopedagogo, do neuropsicólogo. Não, gente, porque assim, eu não consigo tratar um paciente com mente suicida sem o apoio de uma rede de apoio que a gente fala de um psiquiatra, porque para tirá-lo, de repente, ali naquele momento, para tirá-lo daquela crise, para ele me ouvir, entrar numa situação de me ouvir, ele precisa, de repente, de um fármaco. E eu, como psicóloga, não posso
prescrever esse fármaco para ele. Então, eu preciso da ajuda desse psiquiatra. De repente, até, não sei qual é a situação do paciente, mas a gente precisa de um médico também, né? Então, assim, ninguém... E o intuito do Saúde em Foco, que, assim, eu sou muito grata à Rede Vivax dela abrir essas portas para mim e para nós, da área da saúde, é isso, é desmistificar muita coisa, trazer informação do que pode, no que não pode, porque tem muita gente googando e entrando aí em problemas sérios, que a gente brinca, mas assim, eu sei que a gente também vive talvez numa realidade, de repente aí, vamos falar, socioeconômica um pouco complicada para algumas pessoas, e que, doutora, mas eu também não tenho convênio, eu também não tenho como ir ali, pagar uma consulta, né, para fazer exames, para pegar uma receita, mas, e vai lá e google, gente, e se automedica. Então, assim, é complicado isso. Então, assim, a nossa intenção aqui do Saúde em Foco é isso, é desmistificar essa questão dos profissionais da saúde, trazer informações para vocês. Então, assim, escreve lá no chat, comenta, entra lá nas redes sociais, fala, doutora, gostei que a senhora falou disso, não concordo com daquilo, concordo com isso, fala mais sobre isso, não fala mais disso que já cansei de ver tua cara e ouvir sua voz falando sobre isso, mas assim, porque nós estamos lá de cá fazendo o programa para vocês, porque nós já somos os profissionais. Nós já temos o conhecimento, então agora nós precisamos de vocês, é para vocês, tá? Então, escrevam, interajam nessas questões, né? Trazendo a opinião de vocês, porque de acordo com o que vocês falarem lá, interagirem, é que nós vamos falar assim, vamos trazer mais biomédicos, vamos trazer mais esteticistas, vamos trazer mais nutricionistas, vamos trazer mais psicólogos, psiquiatras, médicos de determinada... Eu amo a área oncológica. Gente, você quer ver me levar à loucura? É você falar de pacientes oncológicos, de neuros, né? E oncológicos. Eu amo, mas assim, eu não tenho direito de usar uma rede nacional para falar só do que eu quero, sobre de oncologia. Não, porque talvez você que esteja aí do outro lado queira ouvir sobre estética. Então, assim, vamos interagir, porque o programa é para isso, né? E o importante é levar um pouco mais de saúde, né, para as pessoas. E fazer com que elas percebam que realmente esse auxílio, né, de todos os profissionais contribuem para a saúde dela, né? E a saúde, eu ouvi essa frase quando era criança, e eu ouvi a saúde é tudo que a gente tem. E é isso mesmo, né? Se a gente fica doente, a gente não consegue dar conta das nossas tarefas, né? Da nossa vida. Então, gente, sabendo que saúde é tudo que a gente tem, é bom que a gente se cuide, né? E graças a Deus e a Rede Vivax, hoje vocês vão ter isso gratuitamente, diariamente aí na telinha de vocês. Então, interajam para que chegue o que vocês querem. Não o que a gente gosta de falar, como eu gosto da neuro ou da oncologia. Então, doutora, eu queria imensamente agradecer, dizer que, assim, para mim foi uma honra falar sobre o que eu gosto e nesse primeiro, e que seja o primeiro realmente de inúmeros programas que a gente vai levar, porque eu sei que a doutora também tem outras especialidades, então dá pra gente discorrer. Vamos trazer outros, de repente a gente faz aqui uma mesa redonda, já tem a mesa redonda, a gente põe outros, aquele bate-bolas de bate-bola de profissional, sabe? Onde eu vejo isso, eu vejo cada aquilo. Um aprende um pouquinho. Como diz a nossa amiga Priscila, eu vejo você. Então, vamos de repente colocar aqui, né? A gente traz outros, porque assim, eu acho fantástico. Eu amo, eu acho que é o que a doutora falou, sem saúde, sem vida. Exatamente. Né? Gratidão. Muito obrigada, Audrey. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Adorei nossa conversa. Obrigada. Me dá um abraço. Gratidão, de verdade. Que linda, gente. Ela é grande. Ela é grande. Gratidão, gente. E gratidão à Rede Vivax por essa oportunidade.